Meus amigos, boa tarde. Estamos dando início ao nosso momento de fé. Você já ouviu essa frase que diz assim, que João Batista veio no espírito de Elias? Você sabe o que quer dizer isso? Então, esse assunto começa aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 17. Se você tem uma Bíblia, você pode me acompanhar. Lucas, capítulo 1, versículo 17, aqui foi quando o anjo anunciou ao sacerdote Zacarias, que era o pai que seria o pai, né, de João Batista, o nascimento de João Batista, quer dizer, que ele ia nascer. Aí então o anjo diz assim, e irá adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Muito bem, então aqui está dizendo que João Batista iria realmente nascer no espírito e poder de Elias. Então, o que quer dizer isso, meus queridos amigos? Olha, é o seguinte, você quando lê a Bíblia, você vai encontrar a palavra espírito com vários significados. Por exemplo, você tem a palavra espírito significando o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Pronto. Se você lê o texto, você tem que verificar se a palavra espírito está se referindo ao Espírito Santo. Por exemplo, uma segunda interpretação para a palavra espírito são os anjos. Os anjos de Deus, em muitos lugares, são chamados de espíritos. Por exemplo, os demônios de Satanás. Né? Você sabe que Satanás foi um anjo que se rebelou contra Deus e levou consigo uma parte dos anjos que se tornaram nos demônios. Pois bem, os demônios desobedecem a Deus. Pois bem, a Bíblia, em muitos lugares, chama os demônios de espíritos. Então você vai ter que saber diferenciar uma coisa da outra. Por exemplo, as almas dos mortos, as pessoas que morrem, os falecidos, muitas vezes na Bíblia, quando aparece citação aos falecidos, chamam-nos de espíritos. Por exemplo, quando Jesus curava pessoas doentes, ele dizia que aquelas doenças eram espíritos de enfermidades. Percebe? Então, portanto, eu já citei o quê? 5, 6 sentidos da palavra para a palavra espírito, interpretações da palavra espírito. E, finalmente, eu deixei para o final, tem uma interpretação da palavra espírito que significa virtude, poder, unção. Pois bem, e a gente encontra isso exatamente quando Elias subiu ao céu, né? E que ele, então, deixou a sua capa para Eliseu. Venha aqui, temos que citar outro texto da Bíblia. Eu estou aqui no segundo livro dos Reis, no capítulo 2. Aqui foi quando Elias estava para ser arrebatado ao céu. Então ele estava acompanhado de Eliseu, que era o seu servo, né? O seu acompanhante. Então, Elias foi de uma cidade para outra, finalmente Elias chegou junto ao Rio Jordão, né? E foi atravessar o Rio Jordão. Então começa aqui uma narrativa, eu vou ler aqui o texto, e eu acho que o texto basta para você entender. Olha só, 2 Reis, capítulo 2, a partir do versículo 7, diz assim, foram 50 homens dos discípulos dos profetas e pararam a certa distância deles. E eles ambos pararam junto ao Jordão. Olha, presta atenção. Tinha 2 homens parados junto ao Jordão. Era Elias e Eliseu. E tinha 50 homens dos discípulos dos profetas que acompanharam esses 2. Muito bem. Aí Elias tomou o seu manto, enrolou-o e feriu as águas, as quais se dividiram para os 2 lados, e eles passaram ambos em seco, para o outro lado, evidentemente. Havendo eles passado,
Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Aí Eliseu disse: eu peço-te, olha, presta atenção. Ele disse: peço-te que me toques por herança porção dobrada do teu espírito. Tornou-lhe Elias: dura coisa pediste. Todavia, se me vires, quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, os separou um do outro, e Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, do rio Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu as águas, elas se dividiram para um lado e para o outro, e Eliseu passou. Quando os discípulos dos profetas que estavam defronte viram isto, disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele, em terra. Pronto, só até aqui a leitura. Eu acho que você já entendeu. Quando Elias estava para subir, Eliseu pediu: peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. Que espírito, meus amigos? Quer dizer que quando Elias subiu ao céu, a alma do Elias iria entrar no corpo de Eliseu? Não, não era isso. Aí Eliseu ia ficar com duas almas. A alma dele própria e do Elias. Não, aqui ele está se referindo, essa palavra espírito significa virtude, poder, né, capacidade, etc. Né? Então, Eliseu queria ter as mesmas coisas do Elias. Pois bem, esse é o mesmo sentido que diz ali que João Batista veio no espírito de Elias. Então você vê que João Batista se vestiu de pelo de camelo, roupa de pelo de camelo, ele comia gafanhotos e mel silvestre, que era o que Elias comia. Quer dizer, tinha algumas semelhanças entre um e outro, até mesmo na forma de se conduzir. Mas não era a alma do Elias que entrou em João Batista. O bebê João Batista recebeu o espírito, quer dizer, a alma do Elias. Não. Era o poder do Elias, a virtude do Elias. Os meus amigos estão me compreendendo. Então, terminado aqui o nosso momento de fé, leia os dois textos, procure entender as várias interpretações para a palavra espírito na Bíblia, e você vai verificar que uma delas é justamente o que aconteceu aqui, que João Batista veio no espírito de Elias, ou seja, com o poder de Elias, com a virtude de Elias, com, enfim, todas as capacitações que Deus concedeu a Elias. Vieram para João Batista. Muito bem, meus queridos amigos. Eu vou agora terminar este comentário, e eu queria só que nós fizéssemos oração, porque hoje eu me demorei um pouquinho fazendo esta divagação aqui, e eu queria que os meus amigos entendessem, e vamos pedir a graça de Deus, vamos pedir a bênção de Deus sobre a sua palavra. Vamos então orar? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, meu Rei, em nome de Jesus, eu invoco a Tua presença neste momento aqui no nosso meio. Abençoa-me a mim, que estou aqui comentando sobre a Bíblia, sobre a Tua palavra, e abençoa a cada um dos meus amigos e irmãos que me acompanham, que estão me assistindo. Ó Pai, esclarece todas as coisas, que ninguém tenha dúvida de nada, mas que a Bíblia revele a verdade a cada coração. Meu Pai, meu Rei, meu Deus, a Tua palavra diz
conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Pai, que a verdade seja revelada na mente e no coração de cada um dos meus amigos, de cada um dos meus irmãos. Pai, é só isto que eu peço neste momento e por tudo eu agradeço em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga amém e amém. Graças a Deus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Meus amigos, nós vamos agora terminar o nosso momento de fé por hoje e amanhã eu estarei de volta neste mesmo horário para continuar estes comentários sobre estes tópicos bíblicos muito importantes. Então, até amanhã, obrigado por sua atenção e que Deus abençoe a todos abundantemente. Em nome de Jesus.